Olá pessoal, eu sou a Rê do canal Palavras Adjetivas e hoje eu vim aqui fazer uma visitinha pra vocês, inscritos da Bárbara aqui do Segredos Entre Amigas, pra dar pra ela e pra vocês, talvez aí que ainda não tenha lido, 5 motivos pra começar a ler Outlander agora. Eu fiquei chocada num nível que vocês não têm noção quando eu soube que a Bárbara ainda não tinha lido Outlander, porque é o tipo de livro que tem tudo, sei lá, pra cativar ela, pra fazer ela ficar apaixonada por essa história e por esse mocinho, já que ela é a apaixonada por todos os mocinhos dos romances. E pra quem não sabe, Outlander é uma série de livros já bastante antiga, que também teve adaptação então pra série de TV. Então a gente tem uma série de TV de Outlander que tá indo pra terceira temporada. A terceira temporada vai sair, eu acho que dia 9 de setembro, alguma coisa assim. Então eu vim aproveitar esse gancho e dar pra Bárbara 5 motivos pra ela ler Outlander nesse momento. Pra quem ainda não conhece, Outlander é esse calhamaço aqui. E então aqui nesse livro a gente vai ter um romance que começa no ano de 1945, a história, na verdade, não o romance, a história. E a gente vai conhecer a Claire, que é uma enfermeira que trabalhou na guerra, e agora que a guerra acabou, ela tá saindo em lua de mel com o marido dela, e eles viajam pra Escócia. Então o marido dela é um historiador que aproveita essa viagem pra conhecer mais sobre os antepassados dele na Escócia, e ela vai junto também pra poder aproveitar ali esse momento junto com ele. Eles passam então essa lua de mel na Escócia, só que em um dia ali que a Claire tá sozinha em um círculo de pedras meio místico assim na cultura celta, ela toca uma dessas pedras e ela viaja no passado 200 anos. Ela já chega ali naquela Escócia do passado em uma guerra que tá acontecendo entre os ingleses e os escoceses, e a partir de então ela vai planejar, bolar planos pra poder voltar pro ano dela, né, pro presente dela, que é o ano de 1945, só que um monte de coisa acontece, ela vai se ver enrascada em muitas situações, ela vai aprender na pele que o lugar em que ela está agora não é a Inglaterra de 1945, não é a época dela, então ela passa por muitas coisas, e uma dessas experiências que ela tem é conhecer o Jamie. O Jamie, então, é o mocinho aqui da história, e ele é um guerreiro escocês, né, ele é um soldado escocês, e ela vai, então, conhecer esse homem, e diversas coisas eles vão passar juntos, e uma delas vai ser que eles vão se ver num beco sem saída, precisando se casar pra salvar a pele da Claire. Gente, é um romance que conta com tanta coisa incrível, tanta coisa assim, realmente maravilhosa, e o principal aqui, né, que seria no caso o romance de época, e na minha opinião essa questão da viagem no tempo são assim sensacionais. É um livro que eu indico demais e assim, eu não vejo a hora de ler a continuação, só que o único problema, entre aspas, da série, assim, é que é uma série muito grande, com livros grandes, assim, como esse. O terceiro livro, inclusive, foi dividido em 2, de tão grande que ele é. Então, assim, são livros bastante extensos, mas, por outro lado, são quase 800 páginas que você lê sem sentir, porque você fica realmente preso na história. A narrativa da autora é uma delícia, o desenrolar da história, assim, é muito cativante, e tem esse casal, gente, que, assim, é muito apaixonante. Sério, você não consegue sossegar enquanto você não termina esse livro aqui. Então, agora que eu já vendi meu peixe, já falei aqui do que se trata o livro, eu vou falar então agora sobre as 5 dicas, né, os 5 motivos aí pra quem ainda não leu a série começar a ler hoje, ou talvez assistir a série caso você esteja curioso e já queira partir pra série. Mas eu recomendo ler o livro antes, porque é claro, como sempre, em todos os casos os livros têm ali as suas diferenças com a adaptação. Então vamos lá. E o motivo número 1 é que a Claire é muito independente, ela é uma mulher realmente independente, e isso tem muito a ver, né, tem muita relação com de onde ela veio, o presente dela, né, como as coisas são ali no momento em que ela tá com o marido dela, e o que acontece quando ela viaja pro passado. Ela precisa se adaptar à cultura daquele povo, aos costumes da época realmente, porque na verdade são 200 anos, né, bastante tempo, muita coisa mudou. Então a gente vê essa protagonista forte, independente, que se vê assim, sozinha, precisando se virar, e que vai aprendendo ali aos poucos que as coisas não são bem assim ali no momento, ali no lugar onde ela está, né, naquela Escócia completamente estranha, e ela precisa então ir se adaptando e reaprendendo a viver em sociedade naquela época. E pra mim foi uma coisa assim muito incrível de acompanhar, ver ela sendo lapidada ali pela vida que ela leva naquele período, né, naquela época, já que ela chega lá bruta e a vida ali só vai lapidando ela de acordo com os costumes da Escócia do século XVIII, e eu achei sensacional. O motivo número 2 é a própria viagem no tempo. Eu sou uma fã de livros com viagem no tempo. Essa questão da ficção, assim, é sensacional pra mim, e atrelada ali a questão do romance de época, a questão de ter realmente esse romance, de ter outras coisas ali no pano de fundo dessa história, deixou tudo muito
sei lá, muito bem intrincado. Você não vê pontas soltas nesse livro. A autora conseguiu amarrar tudo muito bem feito e você não encontra falhas nessa questão da viagem do tempo, porque não tem aquela coisa de efeito borboleta e tudo mais. E é incrível, gente. Ai, é sensacional. O motivo número 3 é mais, assim, a cara da Bárbara, que é o motivo de o Jamie, né, o mocinho dessa história, ser, assim, sensacional. Além de ele ser ruivo, altíssimo, super musculoso, lindo de morrer, ele ainda é muito engraçado. Ele tem essa característica dele, essa personalidade super sarcástica. Então, durante várias cenas, assim, eu me peguei rindo enquanto eu lia. Então eu acho que esse motivo por si só, né, a figura do Jamie já é motivo de sobra pra Bárbara pegar esse livro e começar a ler ele agora. E o quarto motivo também é um motivo muito convincente pra quem normalmente lê romances de época, pra quem tá acostumado a ler livros de romance de um modo geral, que é a entrosação entre esse casal. Como esse casal, assim, eles se unem, na verdade, de uma maneira completamente, assim, fora dos padrões, sabe? O que coloca eles juntos ali é uma coisa que a gente não vê muito, assim. E ainda foi mais surpreendente pra mim o fato de que eles não queriam ficar juntos, sabe? A Claire é casada, ela não poderia ficar junto com outra pessoa e ela se vê dividida todo o tempo com relação a isso. Ela se vê entre a cruz e a espada em todo momento, porque é uma coisa que ela precisa fazer pra se salvar ali naquele momento, e é outra coisa que ela também não gostaria de fazer na moral, né, na ética dela fazer aquilo, já que ela era casada com outro homem, né, ela já tinha um marido. E isso é retratado muito ao longo do livro e também muito ao longo da série, a gente vê isso acontecer demais, mas então essa entrosação, né, esse relacionamento entre eles começa de uma maneira muito diferente do que a gente tá acostumada e, assim, vai ganhando a gente aos poucos, sabe? E as cenas deles dois juntos são tão, assim, bem construídas que não tem como você não se apaixonar por esse casal, mesmo você tendo, assim, aquele seu pezinho com relação ao marido da Claire, a relação que ela tinha antes e tudo mais. Então, é um livro que deixa a gente muito dividido nessa relação do romance, né, com relação a esse romance, mas que também vai ganhando a gente aos poucos, assim como a Claire vai sendo ganhada aos poucos também, e só no final a gente descobre, então, o que vai ser feito desses dois, se ela consegue voltar pro presente, se ela, enfim, o que acontece no fim da história. E o quinto motivo é o motivo que vai convencer os amantes dos romances eróticos, no caso Bárbara, e tá me assistindo, agora é a hora. Esse livro tem cenas bastante sensuais, então se você gosta de livros com aquela pitadinha de erotismo, com aquele pouquinho, né, de cenas hot, esse livro é pra você, esse é o motivo pra você já pegar o livro e ler agora. E assim, são cenas que, por mais que sejam realmente sensuais, sejam cenas de erotismo, não é aquela coisa escrachada, aquela coisa, eu não sei dizer, aquela coisa bruta, seca, sabe? É uma coisa que são cenas que estão todas envolvidas em contextos, tem toda a questão de eles estarem ali se conhecendo, deles estarem se entrosando amorosamente. Então, assim, por mais que tenha sim cenas de sexo, não são aquelas cenas, sei lá, sem nexo, sabe? Tá tudo muito bem entrelaçado na história e por isso eu não me incomodei. Pra quem não me conhece, eu tenho sérios problemas com romances eróticos e a maioria com relação a essas cenas bem, assim, sem conexão, sabe? Eu não sinto conexão entre os personagens, o que nesse caso não acontece, então por isso o livro me ganhou 100%. E o motivo extra que eu queria dar pra vocês é que a história tem como pano de fundo a insurreição jacobita, lá no século XVIII. Então a gente vê muito dessa questão histórica da época. Então esse livro aqui é um livro que a gente pode pegar e dizer que é um romance histórico, porque ele tem essa questão histórica, né, o que aconteceu realmente, de fato, na história do homem, intrincado na história, né, entrelaçado ali entre a ficção que a Diana Gabaldon trouxe pra gente. Então é muito sensacional como a ficção tá muito atrelada ao histórico, né? A questão histórica do livro. Então, assim, é sensacional esse ponto. Eu amei, é uma das coisas que eu mais amei nesse livro, como a autora conseguiu linkar a ficção com a história e como a história é que vai determinar o futuro, né? O que vai acontecer com esses personagens da ficção. É sensacional, gente. Vocês precisam muito começar a ler esse livro agora, quem ainda não leu. E a Bárbara também, né? Que está aqui me assistindo, querida. Pega esse livro no momento e vá ler. E por favor, né, leia a tempo de conseguir ler comigo a continuação, né, o segundo livro, que eu só li o primeiro, então lê logo aí esse negócio pra gente começar a ler junto. Bom, gente, então esse era o vídeo que eu tinha pra trazer pra vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido convencer a vocês e convencer a Bárbara também a começar a ler Outlander hoje. Se você ainda não conhece o canal, eu tenho certeza que a Bárbara vai deixar aqui na tela em algum lugar, então vão lá pra poder me conhecer um pouquinho melhor, conhecer um pouquinho melhor do canal. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, que ajuda muito o canal da Bárbara, e se inscreve aqui também porque ela posta conteúdos incríveis. Ah, e não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês ficaram interessados em ler Outlander, se vocês já leram Outlander, o que vocês acharam da história. Eu vou adorar ler e comentar com vocês lá embaixo o que a gente, né, tem a falar sobre essa história.
E é isso, então, eu vou ficando por aqui, a gente se vê em uma outra oportunidade. Um beijão e até mais, tchau!